guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem? Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando uma cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os quatro seres vivos respondiam: amém. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. João capítulo 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixe. Então João disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros.
Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o distribuiu entre eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Meus irmãos e minhas irmãs, querida comunidade nordestina aqui presente, meus irmãos e minhas irmãs que participam conosco desta celebração através da Rádio Educadora de Montes Claros, meus irmãos e irmãs, telespectadores do canal 20, programa Homilia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar 3 pontinhos importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa conduta de cristãos, de seguidores de Jesus Cristo na realidade de hoje. A palavra de Deus não fica velha. A palavra de Deus não é um memorial, uma coisa do passado e que a gente só relembra. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é verdade que nunca passará. Passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não passará. Vamos então meditar, colocando na nossa vida, nos esforçando para praticar a mensagem, o ensinamento precioso que Deus nos dá através da sua palavra. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos para nós a grande mensagem da coragem dos apóstolos. Como que os apóstolos estavam convictos, tinham uma convicção profunda, maravilhosa e vibrante da ressurreição de Jesus. Quando perguntavam para eles quem são vocês, eles respondiam de peito aberto, com toda a coragem e alegria: nós somos as testemunhas de Jesus Cristo e de Jesus Cristo ressuscitado. Jesus Cristo que vocês mataram, Jesus Cristo que vocês pregaram numa cruz, mas Jesus Cristo, o poder de Deus, o amor infinito do Pai, ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós tenhamos uma fé corajosa, uma fé alegre, uma fé vibrante, uma fé com aquela certeza de que somos seguidores de Jesus, com Jesus vivo, ressuscitado, com a certeza de que também temos participação nesta vida que vai caminhando para a plenitude, que vai caminhando para o reino definitivo. Vamos ser discípulos de Jesus, católicos animados, felizes, atuantes, participativos, católicos que no coração vibram com a sua fé, vibram com o seu seguimento a Jesus Cristo. Quando nós passamos para o Evangelho de hoje, a última aparição de Jesus aos apóstolos, então é interessante a gente notar aí alguns detalhes. O primeiro detalhe é que realmente o corpo ressuscitado, ele tem energia, transforma a aparência da pessoa, dá para conhecer.
mas a pessoa fica muito mais, né, cheia de luz, muito mais cheia de energias boas. Então os apóstolos não conheceram Jesus de imediato. Não foi só a primeira, a segunda, a terceira vez, não. Jesus ressuscitado, não, ele tinha a transcendência do ser ressuscitado. Era a mesmíssima coisa como antes de ressuscitar. O corpo dele estava já sendo o corpo imortal, o corpo que não morre mais, como, né, o apóstolo Paulo fala, o corpo incorruptível. O corpo ressuscitado, ele é um corpo transcendente, é um corpo que não tem mais os impulsos, as necessidades, as fraquezas, não é um corpo que adoece, ou enfraquece, ou envelhece, ou padece, ou sente frio, ou sente calor, ou sente fome, não. O corpo ressuscitado é o corpo da gente, mas o corpo revestido da transcendência, né, do poder do Espírito Santo. Nós temos dificuldade de enxergar, nós temos dificuldade de sentir esta presença, mas o que leva a gente a sentir essa presença, a força que nos leva à comunhão com Ele, a perceber, né, a sua ação em nós, é o amor, sobretudo o amor fraterno, que marcava tanto a presença do evangelista João. João é o evangelista do amor. Quando a gente lê os evangelhos, o evangelho, né, o quarto evangelho, e as cartas do apóstolo João, tá, o que predomina é o amor. Como que ele mostra o amor de Deus para com a humanidade. O versículo mais importante da Bíblia, nós encontramos no Evangelho de João, né, no capítulo 3, versículo 14, Deus nos amou tanto que nos enviou o seu Filho único, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Então o amor é a grande força, né, para a comunhão com Deus, para nós correspondermos a esse amor infinito do Pai. Então vamos, meus irmãos e minhas irmãs, como discípulos, como seguidores, aceitando Jesus como nosso guia maior, como nosso líder maior, nosso pastor. Jesus, nossa vida, caminho, verdade, vida e ressurreição. Vamos nos esforçar para ter uma vida fraterna, para ter uma vida de amizade, para ter uma vida de união, para termos profundamente uma vida de igreja. Amém? 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 Amém. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda também sua graça e a herança eterna. E vivendo agora retamente, possamos no céu unir-nos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitamos no batismo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, levando a paz, e o Senhor vos acompanhe. E Nossa Senhora e São Roberto nos protejam. Uma boa semana para todos. Amém.